Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isaías Martins, sou aluno do Colégio Politécnico no curso Técnico de Agricultura. E hoje, pessoal, eu estou aqui com o seu Roberto Balsan para fazer uma entrevista sobre ele, como é a sua vivência na área agrícola. Seu Roberto, quantos anos faz mais ou menos que o senhor já está na área, já plantando, já lidando nessa parte da agricultura, e principalmente na soja, que é o cargo chefe da agricultura do senhor? Boa tarde, Isaías, tudo bem? Tudo bem. Eu sou da região da Quarta Colônia, né? E vim na região de Santa Maria aqui em 2003. 2003. Isso, a gente iniciou então hoje, vai fazer 21 anos esse ano, né? Que a gente está atuando na área já. Então a gente iniciou basicamente com plantio de soja. Certo. Hoje, né, a gente diversifica um pouco as culturas, né? A gente tem soja, trigo, milho, canola. A canola, você também, então. Fazem 3 anos que a gente introduziu a canola. A canola também. A canola, a gente optou por ela para fazer rotações de culturas. A rotação. Isso, porque trigo sobre trigo todo ano ele não é viável, né? Então, daí a gente pensa em um ano plantar trigo, 2 anos trigo, 1 ano canola, e vai diversificando dentro das culturas, né? E o milho também. Claro que o milho numa proporção menor, né? O milho na região aqui de Santa Maria eu acho bastante arriscado. A gente não tem muita altitude, produção ela não expressa um potencial muito alto. Claro que ele produz também, mas não como em cima da serra, em regiões mais adequadas para milho, né? Então a gente planta milho, mas em volumes menores. Isso. E o custo, acho que do milho também acho um pouco mais elevado, não sei que... O custo do milho ele é bastante elevado. E para a gente investir numa alta tecnologia para ter uma produção baixa, ele não é viável. Não é viável. Então, teoricamente, a gente às vezes precisa fazer um investimento um pouquinho menor, mas também não expressa uma grande produtividade, mas a gente precisa achar o equilíbrio entre produção e investimento, né? Para não ter prejuízo nas culturas, né? Então o milho, ele é uma cultura para nós aqui, eu vejo com alto risco. Ele é de alto risco. Então a gente procura às vezes plantar no cedo para tentar diluir esse risco com uma safrinha de soja. Posteriormente. Então entre soja e milho você conseguir equilibrar, né? Às vezes vai bem no milho, né? A soja talvez não vá tão bem, mas vice-versa, às vezes você não vai bem no milho, mas talvez o soja depois te ajude. Faz aquela então dá um complemento do ano, né? Pra gente fechar o ano agrícola, né? Então, com milho e soja, buscar esse equilíbrio. Certo. E a parte da soja, qual é as variedades que o senhor mais usa hoje nessa região nossa aqui, no Cerro da Porteirinha, aqui no interior de Santa Maria? Aqui? Hoje em dia existe muita variedade no mercado, né? Então, mas a gente planta bastante, umas 7, 8 variedades. 7, 8 variedades. Isso, mas tem as principais Zeus, que é uma soja consolidada, quando que o clima favorece, ela é uma das que mais expressa o potencial produtivo, né? Tem a Pirapoca, é uma soja de estabilidade, um ciclo mais longo. O ciclo longo Isso, né? Então, hoje, para safrinha, a gente tem, o ano passado eu plantei 63 e 64, né? Então, assim, tem muitas culturas, muitas variedades de sojas que se encaixam na nossa região. Hoje em dia, assim, eu diria que nós temos mais de 50 variedades para plantar aqui na região que poderia ser plantadas, né? Então, muito amplo, né? Muito amplo, muito amplo já. Muito amplo, né? Então, mas assim, eu não lembro de cabeça todas as variedades agora, mas são bastante, né? E no passado, claro, que eram diferentes, né? Tinha a Raio, né? Que a gente tinha, né? Que era a 5909, que era a tradicional. Essa aí é muito conhecida. Essa é uma das mais... E a gente deixou de plantar faz uns 2, 3 anos só, né? Isso, ela vinha... Como que ela se estendeu por um bom período, né? E ela até seria viável até hoje, eu acho. Se fosse plantar, ela não deixa mal, porque ela tem uma certa estabilidade, ela deixava para nós uma estabilidade, talvez não expressava uma produção. Hoje tem sojas com mais potenciais, mas ela tinha uma média que para nós nos ajudava muito, né? Ela não dava uma produção muito alta, mas também não deixava muito mal, ela mantinha uma média bem estável, na verdade, tanto na chuva como no ano mais seco um pouquinho, né? Entendi. E assim, hoje uma coisa que assola muito o produtor, principalmente o sojicultor, é a questão da buva e também agora do caruru.
Como que o senhor enxerga isso hoje? É um problema? Eu diria, Isaías, que a buva, a gente era um problema, hoje não é mais. Já tá deixando... A gente consegue controlar. A gente tem ferramentas que... Agora, o caruru a gente não aprendeu totalmente com ele ainda, né? Então a gente tá... E para nós tá o ano passado que começou a aparecer para nós nessa região ele se disseminou um pouquinho, né? Eu acredito que seja até por passarinhos, né? Que alguns pés assim, ó, esporádicos em algumas lavouras, em quase todas, que possivelmente esse ano vai ser um ano que o caruru apresente algum problema. Então o que a gente está fazendo de estratégia é usar uns pré-emergentes mais específicos que ajudam para evitar o caruru. Então, esse ano nós já estamos adotando uns pré-emergentes voltados um pouco para o caruru. Já está tendo já uma... Tem. Apesar de não conseguir resolver totalmente, mas ele ajuda, ameniza bastante. Então, a gente está começando a ter algumas ferramentas também para o caruru, né? Mas eu acredito que a gente vai ter alguns problemas com o caruru, sim, nos próximos anos. Ainda, até conseguir dar uma boa controlada. Aprender a trabalhar com ele também, né? E ter alguns herbicidas, né, efetivos para o controle dele, né? Porque o problema do caruru é o pós-emergente, né? E o glifosato que você pode aplicar em cima do soja, ele não tem efeito. Mas, porém, tem algumas variedades de sojas que elas permitem de camba ou até glufosinato de amônia, mas aí, claro, daí tem que cair em cima de uma variedade específica. Para isso, que você pode passar em cima da soja, que não mata a soja e mata o caruru. Então, nós temos ferramentas e a gente tem algumas variedades. Nexus, por exemplo, é uma variedade que eu lembrei agora que a gente vai plantar, que ela tem essa tecnologia que se der caruru na área que a gente tem ela, então a gente consegue controlar também. Então nas áreas mais infestadas ou problemáticas a gente coloca uma variedade dessas. Então vai surgindo também alternativas. Claro que daí a gente vai ter que andar pelos caminhos e mudar variedades também. Né? Talvez hoje elas não são as mais produtivas do mercado. Sim. Tu ganha numa parte, mas tu perde em outra. Então, até tu conseguir um equilíbrio ainda, né? Exatamente. Vai ter uma adaptaçãozinha ali. Né? Exatamente. Então, nós temos um controle, né, do caruru em específico, né, mas o potencial produtivo não é o mesmo que algumas variedades que a gente teria, né, que teriam um potencial produtivo melhor. Então, talvez a gente perca alguma coisa em produção também. Nesse sentido. Mas a gente precisa buscar o equilíbrio entre, né, porque se encher uma lavoura de caruru e infestar, o prejuízo é muito maior. É maior, exato. Então, mas nesse sentido aí, né? Então, para nós começar a encerrar a nossa conversa, olha, seu Roberto, nos últimos anos, qual é o prognóstico que o senhor teve assim, do clima, assim, nos últimos 3, 4 anos, assim, sobre as estiagens, agora nesse ano de 2024, a questão da chuvarada de maio ali? Eu te diria, Isaías, que se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente teve um bom. Nos últimos 5 anos. Nos 5 anos a gente teve. E faz tempo porque a gente teve períodos anteriores que a gente pegou 4, 5 anos bons na sequência, né? Contínuos, assim, né? Que não era tão normal. E como também de 5 anos, 4 ruins não é normal. Não é normal também. Então nós produtores, Isaías, nós estamos em dificuldade financeira, na verdade, para buscar esse equilíbrio financeiro, porque foram muitos problemas. A gente teve no 5º ano atrás uma safra não foi muito ruim, mas teve estiagem. Depois a gente teve uma safra excelente e depois tivemos 2 safras de estiagem de novo, né, de laninha. E esse último ano, que era para ser um ano bom, e foi bom até perto da colheita, porque tinha potencial produtivo e quem conseguiu colher antes das chuvas colheu bem também. Foi um ano que a chuva nos tirou. Foi ao contrário dessa vez. Foi ao contrário. Então nós tínhamos, especificamente eu aqui, nós tínhamos 50% da área para colher quando iniciou as chuvas. Isso, nós tínhamos colhido 50%. E nos 50% que faltou, nós perdemos mais de 50%. Então o que nos salvou foi os 50% anterior à chuva. Que daí a gente conseguiu fazer uma média razoável, equilibrada, para equilibrar um pouquinho, né? Que ficou mais próximo. Mas
Mas eu te diria que era para ser um ano bom. Sim. E foi pior que os dois Foi anos pior de que os estiagem. anos de estiagem, Isso, enfim. porque a gente investiu menos nos anos de estiagem, né? Então esse ano foi um ano de chuva e de ferrugem, pressão, de doenças, e a gente investiu muito, né? A gente gastou um valor bem considerável em fungicidas, né? Então a gente investiu pesado, porque tinha uma pressão, e eu não tive prejuízo com a ferrugem, mas sim com as chuvas. Com a chuva. Não só com a perca do soja diretamente, com a lixiviação de solo, erosão, né? A gente ficou trabalhando 60 dias depois, arrumando áreas, né? Para conseguir plantar as culturas de inverno subsequentes, né? Inclusive até essa aqui que está sendo colhida hoje, que é uma que já vai ter sido colhida já, exatamente. né? Se fosse numa época normal. Normal, assim, exatamente, porque a gente atrasou o plantio porque a gente não conseguiu, a gente teve que entrar primeiro arrumar as áreas para depois de secar e depois plantar. Então a gente não conseguiu fazer as áreas todas ao mesmo tempo e a gente tinha que ir arrumando e plantando. Então esse ano especificamente o trigo para nós aqui ele atrasou. Então era para ter soja plantada já, na verdade, né? Então esse ano a gente, não sei se pode ser positivo ou negativo, mas a gente vai ter reflexos no ano que vem também. O ano que vem. A gente vai ser só saber quando vai colher, né? Por questões de clima, pode até favorecer soja mais tarde um pouquinho, ou não, né? Ou talvez se tivesse plantado primeiro tem um potencial. Mas normalmente, Isaías, quando você planta no período correto, mais cedo, o potencial produtivo é melhor. Você tem maiores chances de ir bem com a produção, né, com a colheita, né? Então, isso não é uma regra, mas é uma indicativo, tendência. é uma tendência. É uma tendência que você plantando cedo, na época certa. E nós aqui na região de Santa Maria, todos sabem, tem um percentual de areia bastante alto. E se você atrasa muito o plantio, ele queima, ele tem dificuldade em nascer, né? Então, se você planta, se você consegue instalar a cultura cedo, ela não queima, ela desenvolve, né? Depois exatamente, desenvolvimento radicular, isso. Então o desenvolvimento é melhor, né? É melhor. Isso que você falou é verdade, até foi perdido muita adubação, muito trabalho de anos feito na terra. E no fim a chuva em poucas horas leva tudo isso, né? Isso, eu acredito que a gente vai levar 4, 5 anos para recuperar novamente. Isso, novamente o que a gente tinha, porque ele choveu muito, na verdade. Levou muito solo, né? E adubação e tudo mais, matéria orgânica. Matéria orgânica, que é uma dificuldade na nossa região, principalmente arenoso, assim. A maior dificuldade da gente aqui é formar matéria orgânica. Verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, por ser matéria orgânica, a gente não, por ser arenoso, né, então a gente não consegue. Para subir um ponto de matéria orgânica muito tempo, 10, 15 anos de trabalho. Verdade. E às vezes num ano você volta a 5, 6. Volta a 5, 6. Então... E o custo que tu tem para fazer essa matéria orgânica é alto. É alto. Porque você precisa investir não só na cultura, mas em culturas de cobertura. De coberturas, né? Que queira ou não queira, é um custo para o produtor. É um custo, com certeza. A gente precisa comprar sementes, né? Ou deixar de plantar alguma cultura que possa rentável, né? Para fazer uma cobertura, né? E a gente vai ter que achar uma maneira de fazer uma rotação nas áreas de cobertura, né? Para aos poucos para tentar recuperar um pouco essa matéria orgânica, a lixiviação que teve no solo, né? Então nós vamos ter que fazer um trabalho de 4, 5 anos aí para tentar recuperar de novo as áreas, né? Não, mas é isso aí, Roberto. Mas com fé em Deus agora, esperando que vai dar tudo certo, tá? Vai dar certo. Torcemos sucesso para você, para todos os agricultores, tá? Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Hoje foi a entrevista com o seu Roberto aqui. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, obrigado tchau. Aí. Seja um grande profissional, Isaías.